Salve, salve, amigos e amigas! Sejam bem-vindos a mais um Mac Podcast, mais um programa totalmente excelente. Hoje, mais do que nunca, convidado mega especial, Rodrigo Rocha. Ele é o fera, ele é o cara que vai tirar várias curiosidades da galera. Ele vai falar do terceiro setor, captação de recursos e tudo mais que envolve essa questão tão importante, não só nos dias de hoje, porque isso aí vem da história, né? Sim. Então, seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado. Um grande prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Cara, terceiro setor é uma área que tem precisado tanto de visibilidade, tanto de espaço. Então, assim, qualquer espaço que se abra para o terceiro setor é sempre muito bem-vindo, porque é uma área onde visibilidade significa recurso. Então, qualquer janela de visibilidade que se abra, para mim, já significa recurso. Então, obrigado. Já estou captando recursos de estar aqui com você. Sem dúvida, e eu estou acompanhando o seu trabalho já nas redes sociais, de amigos que tiveram contato com a sua rede de contatos, então a gente ficou assim, nossa, mega motivado em estar trazendo essas questões aqui, porque eu sei que tem pessoas interessadas em projetos de lei Rouanet, Paulo Gustavo, Aldir Blanc, enfim, e tudo a gente vai misturar aqui e fazer um suco delicioso para você que está acompanhando o Mac Podcast, que inclusive vai ser transmitido também para a TV Paixão Web, então a gente agradece a audiência da TV, agradece o Rodrigo, agradece Obrigado. A família do Rodrigo que está acompanhando eles aqui. Estão no nosso lounge. É verdade, pois é. Minha esposa, Érica, minha filhinha Malu tá na barriga dela e meu enteado, Thiago, estão aqui fora esperando a gente. Maravilha. Então a gente tem que ir direto ao assunto porque tem muita coisa para falar. Antes da gente dar dicas, antes da gente chegar lá ao fundamental, eu tenho uma curiosidade aqui, né? A gente estava falando de captação de recursos e me veio o conhecimento que a sua função tem muito a ver com uma das primeiras profissões, quiçá a primeira profissão da história da humanidade. Como é que é isso? É isso mesmo. É engraçado, porque quando a gente fala de profissão mais antiga do mundo, todo mundo associa a outra coisa. Mas a verdade é que a profissão mais antiga do mundo é a profissão de captador de recursos. Porque se você analisar bem, a história humana foi toda constituída com empreendimentos. Então, desde a construção da muralha da China, as grandes navegações ibéricas que levaram à descoberta do continente americano, foram empreendimentos que custaram muito caro. E a grana para bancar isso tudo teve que vir de algum lugar. Então, todos esses projetos teve que ter por trás um captador de recursos. Alguém que a história sequer registrou o nome, mas alguém teve que empreender esse trabalho de mobilizar os entes para poder captar os recursos, formar aquele bolo que foi o necessário para custear essas grandes obras da humanidade. Então, a profissão mais antiga do mundo é a captação de recursos, né? Desde o que você imaginar de mais antigo, alguém teve que captar o recurso para acontecer. Com certeza. Então, você não sabia disso, eu tenho certeza, porque essa informação é quentíssima. E vamos lá, vamos resumir aqui para a galera entender de acordo com a minha ótica. O pessoal já está querendo falar aqui, já tem pergunta chegando, mas a gente não vai entrar nas perguntas ainda não, vamos deixar para o final. Manda sua pergunta aqui, que se não der tempo de responder hoje, a gente responde nos outros dias. Perfeito. Então, vamos lá, você é o cara da captação de recurso. E você trabalha muito com ONGs, terceiro setor. Explica mais como funciona o terceiro setor e por que o captador de recursos é tão importante. Tá. Bom, o terceiro setor, esse nome terceiro setor vem de uma classificação macroeconômica bastante antiga que classifica as atividades econômicas como primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. O primeiro setor seria o governo, o segundo setor seria a iniciativa privada e o terceiro setor seriam as ONGs, ou seja, as organizações não governamentais, as iniciativas privadas que executam tarefas que seriam de atribuição do Estado, do governo, mas que o governo não tem braços suficientes para executar todas as tarefas. Então, para isso existem as ONGs, né, as organizações não governamentais e as organizações sem fins lucrativos. Agora, o que acontece, a sua pergunta, né, a importância da captação de recursos. Pensa o seguinte, o primeiro setor, que é o governo, de onde vem o dinheiro? Ele arrecada através dos impostos. Correto. O segundo setor, que é a iniciativa privada, de onde vem o dinheiro? Através da comercialização de bens e serviços. Então você pega, sei lá, a Coca-Cola, de onde vem a grana da Coca-Cola? Da venda da Coca-Cola. Agora, de onde vem o dinheiro de uma organização sem fins lucrativos? Você pega, sei lá, o Instituto Ayrton Senna. Sim.
De onde vem o dinheiro do Instituto Ayrton Senna? Você pode falar assim, talvez do legado financeiro deixado pelo piloto Ayrton Senna. Bom, em grande parte sim. Só que você há de convir que o Ayrton Senna faleceu em 1994, já lá se vão 30 anos, e esse dinheiro possivelmente ou já acabou ou não é ilimitado, por maior que fosse a fortuna do Ayrton Senna. E é claro que eles não empreenderam a fortuna inteira do Ayrton Senna no Instituto, né? Foi uma pequena fração, mas esse recurso serviu com o que a gente chama de capital semente. O que é o capital semente? É aquela grana que você injeta para o negócio começar a funcionar. Mas a partir de um dado momento ele tem que adquirir a sustentabilidade financeira própria. Então o Instituto Ayrton Senna, que foi o exemplo que eu citei aqui, começou sim com aporte financeiro da fortuna, né, do legado, da herança, digamos assim, do Ayrton Senna. Só que esse dinheiro foi só um capital semente. Hoje, se você abrir o site do Instituto Ayrton Senna, você vai ver que ele tem mais de 40 parceiros institucionais e corporativos que sustentam o funcionamento daquela organização. Então, a captação de recursos é exatamente isso. Digamos assim, são os profissionais que são responsáveis por trazer recurso para algo que não necessariamente é autossustentável financeiramente. Então, uma ONG, um projeto social, não vai vender um produto ou serviço. Ele precisa de recurso, mas ele não vende nada, porque ele é sem fins lucrativos. Então, de onde vem o dinheiro? Do processo de captação de recursos. E aí a gente está falando aí de mil e um caminhos possíveis, né? Desde empresas, indivíduos, fundações, governos. Vários são os players que atuam no financiamento de projetos sociais, culturais, filantrópicos, ambientais, etc. E você já trabalhou em vários projetos importantes, eu dei uma olhada rápida no seu currículo, e se você quiser citar outras experiências, por favor, fica à vontade. Mas o Comitê Olímpico, né, a questão das Olimpíadas, me chamou muita atenção por ser um mega evento, um evento com uma proposta de legado, que é tudo que a gente sempre sonha, né? Principalmente aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Então vamos começar falando das Olimpíadas, e se você lembrar de mais alguns exemplos e quiser acrescentar, fica à vontade. Claro, com certeza. Bom, foram 10 anos trabalhando no movimento olímpico, né? É interessante essa expressão, talvez até já seja uma novidade para muitas pessoas que estão assistindo aqui, ouvir falar de movimento olímpico. O movimento olímpico, na verdade, é todo o ecossistema que está em torno das Olimpíadas. E aí não tem só o Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico é uma instituição que representa o país. Então, o Comitê Olímpico Brasileiro representa o Brasil nas Olimpíadas. Mas existem outros players aí nesse processo. Um deles, por exemplo, é o Comitê Organizador dos Jogos, que não é o Comitê Olímpico. O Comitê Olímpico, como eu falei, ele representa o país nos Jogos. Então, a função do Comitê Olímpico Brasileiro é representar o Brasil nos Jogos Olímpicos. Existe um Comitê Organizador dos Jogos, que é uma outra organização, e existem as confederações olímpicas. O que são as confederações olímpicas? Os Jogos Olímpicos têm 40 e poucas modalidades esportivas. Cada uma dessas 40 e poucas tem uma organização própria que gere essa modalidade esportiva no país. Então a gente pega, por exemplo, ciclismo. Existe uma Confederação Brasileira de Ciclismo. Badminton. Existe uma Confederação Brasileira de Badminton. Judô. Existe uma Confederação Brasileira de Judô. E cada modalidade, então, tem uma organização própria separada. Ou seja, você já percebeu que é muito mais complexo do que parece. A gente está falando do Comitê Olímpico, eu estou falando de 40 confederações olímpicas, e eu não estou considerando as paralímpicas, que aí seriam mais 40. Você tem o Comitê Organizador dos Jogos, então só aí brincando a gente está falando de quase 50 organizações diferentes. Então, quando a gente fala isso, e esse todo a gente chama de movimento olímpico. Então, eu atuei 10 anos no movimento olímpico, ou seja, foram 7 anos no Comitê Olímpico diretamente, e os 3 anos atuando em outras áreas do movimento olímpico, nomeadamente a Confederação Brasileira de Basquete e a Confederação Brasileira de Vela, que são 2 modalidades olímpicas. Aí vem uma curiosidade interessante, que se você perguntar para um brasileiro qual é a modalidade esportiva que o Brasil mais se destaca, 99% vai falar que foi o futebol, historicamente falando, né? Não atualmente. Atualmente a seleção brasileira tá deixando um pouco a desejar. Mas 99% das pessoas falaria que o esporte de maior sucesso do Brasil é o futebol. E não é. O esporte de maior sucesso no Brasil é a vela. Não é o judô? Também não é o judô. Ainda bem que você não me perguntou. Você ia chutar que é o judô. Eu ia chutar o judô. Não, é a vela. Porque, embora a gente tenha resultados muito consistentes no judô, na verdade, tem vários esportes que o Brasil tem resultados muito consistentes. O judô é um deles. A ginástica é outra, com a Rebeca Andrade, enfim.
Mas o campeão dos campeões é a vela, Olha. com a família Grael Sim. e com Robert Scheid. Então, são monstros, né? Família Grael, Lars Grael, Torben Grael, então, Martine Grael, que é filha do Torben. Então, você vê que é um clã da vela. Sim. E o Robert Scheid. Então, essa galera, né? O clã Grael e o Robert Scheid são monstros do esporte mundial aqui no Brasil, infelizmente. Quer dizer, infelizmente não. Eles são muito reconhecidos, não posso dizer que não, né? Mas eles são mais reconhecidos no exterior do que no Brasil. No exterior eles são grandes celebridades. Então, são atletas que se chegarem a desembarcarem amanhã em qualquer país europeu, vai ter 50 emissoras de televisão, 250 podcasts querendo falar com eles. E aqui no Brasil, mais ou menos, né? Então, assim, fica aí pra gente refletir como que a gente tem valorizado o esporte de alto rendimento e os heróis nacionais, porque um cara que traz 5 medalhas de ouro, dá para chamar de herói. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente falou aqui do Ayrton Senna, que é um tricampeão mundial que entrou para a história. Imagina, se fosse penta, nossa. Sim, se ele tivesse vivido mais, também acredito. Provavelmente teria sido acredito, penta, também acredito. Nós brasileiros, né, graças a Deus, temos muitos talentos e considero você um talento desses também, tá, Rodrigo? Porque Obrigado. Eu fiquei assim, realmente maravilhado com a experiência que você tem. Você já citou aqui uma parte da questão olímpica, prestou serviço, né? Enalteceu os nossos queridos da vela, né? Me colocou no meu devido lugar na questão do judô, mas eu fico imaginando, a gente sabe que, vamos falar, só para fechar um pouco os esportes olímpicos, a gente vê que empresas, né, sei lá, vou dar um exemplo aqui de algumas nacionais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, investe fortunas. É verdade. Né? E eu acho que esse pensamento das grandes empresas equivale às pequenas empresas também dentro das suas proporções. Mas por que, a exemplo, as grandes empresas investem tanto nos esportes, por exemplo? Então, o esporte ele tem um ativo que é muito poderoso, que é o ativo de mídia. Então, você pega uns Jogos Olímpicos, uma modalidade olímpica, principalmente quanto mais bem sucedido você for, né, mais holofotes você tem, mais tempo de inserção na mídia você tem, mais a sua marca aparece. Então, isso acaba virando uma contrapartida poderosa na hora que você vai negociar patrocínios. E aí a gente entra num problema, que é o seguinte. Bom, e as modalidades que não têm tanta visibilidade? Né? Existe modalidade que pouquíssima visibilidade tem. Sim. Eu citei aqui agora, eu citei de propósito, badminton. Sim. Porque é uma modalidade que não tem a visibilidade que merecia. Né? E temos várias outras aí, canoagem. Nossa, se a gente for citar aqui, por exemplo, vou dar um exemplo bem interessante, aliás, que talvez pouca gente saiba também. Eu gosto dos casos peculiares. Pouca gente talvez saiba que no Brasil existe uma Confederação Brasileira de Desporto na Neve. E existe. E, inclusive, bem sucedida. Né? A gente teve já atletas com resultados muito expressivos na neve. Então, você vê que o Brasil é uma potência esportiva e é uma potência olímpica. E o grande desafio do captador é exatamente esse. É captar recurso para o desporto na neve sem tirar o brilho, sem ofuscar as modalidades que atraem a mídia naturalmente. Futebol, vôlei, o próprio automobilismo, que embora não seja uma modalidade olímpica, é uma modalidade esportiva com muita visibilidade. Então a gente tem que lembrar sempre dessas modalidades com menos visibilidade. Hipismo, todas elas com resultados muito bons. Esse que é o ponto, né? O Brasil ele é bom em grande parte das modalidades olímpicas, né? São poucas as modalidades que o Brasil não participa ou tem resultados inexpressivos. São pouquíssimas. Em geral, o Brasil vai muito bem na maior parte das modalidades olímpicas. Quando eu falo vai muito bem, não é que vai ganhar medalha, mas avança muito bem, né? Tem um desempenho que não é um desempenho ruim, não é um desempenho fraco. Então, o Brasil é uma potência olímpica. Então, eu dei o exemplo aqui das grandes marcas nacionais, das pequenas marcas nacionais, todas elas, obviamente, recebem de volta tudo que investem, né? De diversas formas que a gente vai até falar sobre isso. Mas vamos ver, digamos assim, na última Olimpíada, não precisa citar o nome até porque a gente não pesquisou, mas vamos dar um exemplo fictício da modalidade que teve o pior resultado.
Quem patrocinou essa modalidade teve resultado positivo, mesmo a modalidade não tenha alcançado lá grandes margens, grandes troféus, medalhas? Sim, com certeza. Porque o esporte de alto rendimento, ele sempre traz retorno, porque quando a gente fala de alto rendimento, a gente está falando sempre de algum tipo de inserção de mídia. Então, assim, eu estou insistindo nesse ponto da inserção de mídia, porque no esporte isso é o ativo mais valioso, né? Se a gente for falar, por exemplo, de captação de recursos para projetos culturais, por exemplo, não necessariamente o fator mídia vai ser o mais relevante. Talvez o fator público acaba se sobressaindo. Se a gente for falar, por exemplo, do aspecto filantrópico, social, quais que são os indicadores que seriam mais interessantes? Seriam o impacto que foi obtido com aquela iniciativa. Então, de acordo com o viés do projeto, se é esportivo, se é cultural, se é filantrópico, a gente tem indicadores diferentes de sucesso, né? E aí isso vai nortear também a empresa que quer investir naquilo ali. Maravilha, eu já estou me colocando aqui no lugar do investidor, embora a produtora aqui seja uma produtora jovem, né? Sim. Mas vamos imaginar que esteja acontecendo no Rio de Janeiro um evento social, um evento que precisa de uma ajuda com relação ao audiovisual, que é o que eu faço. Se eu quiser, né, se vir, aí eu recebo o captador, ele me explica as vantagens, o porquê investir, o porquê ajudar de alguma forma esse evento específico, e eu aceito. O que esse captador falou para mim para que eu tivesse aceitado? Quais os benefícios que eu recebi para eu aceitar trabalhar para esse projeto? Tá. Bom, você está perguntando quais são os argumentos. Os argumentos, que o captador normalmente vai usar. Né? Isso. Bom, no caso de um projeto cultural, né? Normalmente os argumentos para um projeto cultural vão muito pela linha, em primeiro lugar, de público atingido. Então, um argumento interessante seria, olha, a gente vai ter uma exposição para um público e a gente estima aproximadamente o alcance desse público. São o quê? 2.000 pessoas? 10.000 pessoas? 5.000 pessoas? 1.000 pessoas? Sim. Mas a gente dimensiona essa quantidade de público. Então, esse é um primeiro argumento, né? Um segundo argumento do aspecto cultural, que é a possibilidade de você associar a sua marca àquela iniciativa cultural. Então, o argumento seria mais ou menos assim, olha, aplicando o seu recurso nesse projeto, você vai poder associar a sua marca a uma iniciativa de audiovisual, você vai ter a oportunidade de colocar no teu relatório do final do ano que você apoiou aquilo dali. Então, isso também tem um valor consistente para as empresas. As empresas, hoje, elas trabalham com relatórios no final do ano, que são relatórios de ISP, que é Investimento Social Privado, e ESG, que é Meio Ambiente, Social e Governança. Então, esses relatórios, as empresas elas precisam apresentar no final do ano seus relatórios de alcances de investimentos sociais privados e ações de sustentabilidade, de ação social, de ação cultural. Então, quando você oferece a eles a oportunidade de gerar insumo para eles preencherem esses relatórios, ou seja, você facilita ali a vida dele no sentido de que você está poupando o trabalho dele. Olha, no final do ano, ao invés de você precisar ficar inventando a roda, dizendo que você fez isso, aquilo outro, eu já vou te entregar pronto aqui. Você vai dizer no teu relatório que você investiu nesse projeto aqui, então você facilita a vida das empresas nesse sentido também. E esse é um dos argumentos mais poderosos. Inclusive, na captação de recursos, vou dar um pulo do gato aqui, o que eu faço? Eu já ofereço à empresa o relatório dela mesma pronto. Eu viro para a empresa e falo assim, olha, eu já montei o seu relatório, ele já está pronto. É só você assinar aqui o cheque e o seu relatório já está pronto. Então, eu já ofereço... Como é que eu faço isso? Eu faço um estudo prévio no formato de relatório que aquela empresa trabalha. Sim. Então, eu já chego na empresa com o relatório dela mesma pronto. Falo assim, olha, eu já preenchi o seu relatório, já fiz todo o seu trabalho. Você só tem que assinar o cheque e o teu relatório já está pronto. Então, isso normalmente encanta muito as empresas, né? Então, vira também um chamariz interessante, né? Então, tem o aspecto então, quantitativo sobre a audiência e, em segundo lugar, o aspecto de facilitação do trabalho dele nos relatórios de ESG do final do ano. Então, normalmente, esses dois argumentos são muito bons. Sensacional, estou mega interessado. Entra nos comentários aí e vamos conversar.
E falando mais da sua trajetória, né? Você citou aí 10 anos, né? Envolvendo o esporte olímpico e tudo mais. Além disso, que outras atividades de captação você gostaria de destacar aqui pra gente? Ah, legal. Eu tenho uma característica que não é universal entre os captadores de recursos, de eu ter conseguido na minha carreira, são 18 anos trabalhando com captação de recursos. Nesses 18 anos eu perpassei basicamente por praticamente todas as frentes possíveis de captação. Por que eu falo todas as frentes possíveis de captação? Porque a carreira normal de um captador é muito nichada. Então, um captador de recursos, por exemplo, que trabalha no esporte, ele vai nascer, viver e morrer no esporte. Né? A carreira dele vai ser toda dedicada ao esporte. O que nasce na cultura, mesma coisa. Nascer, viver e morrer na cultura. O que nasce na filantropia, a mesma coisa. Nascer, viver e morrer na filantropia. E eu tenho a felicidade de ter atuado em todas as frentes. Então, eu trabalhei com esporte e detalhe, além de passagens por todas as áreas, eu ainda tive a oportunidade de passar por todas as áreas com projetos muito grandes. É outro detalhe interessante, né? Então, por exemplo, no esporte, movimento olímpico, dispensa grandes apresentações, mas grandíssimos projetos que resultaram aí em muitas medalhas olímpicas para o Brasil foram captados com recursos lá do Rodrigo. Na cultura, você tem Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, evento que o Rodrigo captou. Você tem grandes festivais de música, né? Você tem grandes festivais, por exemplo, o Festival Meca, para quem não conhece, bota aí no Google, Festival Meca. É uma espécie de grande Rock in Rio, entre aspas, claro, um grande Rock in Rio da música alternativa. Chama Festival Meca, então muitíssimo interessante. Todo captado pelo Rodrigo também. Eventos de sustentabilidade, como o Gloco Amazônia, que é um evento que acontece na região amazônica, inteiramente captado com o Rodrigo também. Outros eventos esportivos que não do calendário olímpico, por exemplo, Maratona do Rio, não é um evento olímpico, né? É um evento local aqui do Rio de Janeiro, é a maior maratona da cidade do Rio de Janeiro, também captado pelo Rodrigo. Então, assim, esporte, cultura. Na filantropia, mesma coisa, e a filantropia me abriu, inclusive, aliás, já que eu estou falando de filantropia, você me permite falar um pouquinho? Claro, por favor. Da filantropia? A gente fala de filantropia e as pessoas têm uma imagem talvez um pouco deturpada do que seja filantropia. Sim. A filantropia, como a gente chama, todo o nicho de atuação voltado para ou ações assistenciais ou ações humanitárias, né? Então, ações que normalmente têm a ver com alívio à pobreza, redução de desigualdades sociais. Então, isso é o que a gente chama de filantropia, né? E aí, na filantropia, que talvez seja a forma mais clássica da captação de recursos, né? Que é projeto social, propriamente dito, né? Então, você tem projetos, sei lá, em favelas, projetos de inserção de mercado de trabalho, de jovens em vulnerabilidade, projetos de empoderamento de mulheres negras, periféricas. Então, tudo isso são ações filantrópicas. E na filantropia, ela me abriu... Atuar na filantropia, captando recursos na filantropia, me abriu um espaço muito interessante de compreensão, porque quando a gente fala de captação para filantropia, todo mundo imagina logo que é pedir doação. De certa forma Só que não apenas, porque na filantropia você descobre que o mosaico de possibilidades da captação de recursos é tão brutalmente amplo que reduzir isso apenas a pedir doações é uma burrice. Vou dar alguns exemplos aqui. Por favor. Na filantropia, quando a gente está falando de projeto social, você consegue captar recurso, sim, pedindo doação para as pessoas. Você consegue fazer ações, olha que barato, de marketing ligado à causa. O que é marketing ligado à causa? São aquelas ações que a empresa promove algum produto ou serviço associado à doação. Então, o exemplo mais clássico é o Mac Dia Feliz no McDonald's. Sim. Então, um dia por ano, toda a venda do Big Mac é direcionada ao Instituto Ronald McDonald, né? E a pergunta é, isso dá lucro ou prejuízo para o McDonald's? A resposta é, dá um lucro brutal. Sabe por quê? Porque nesse dia, eles vendem... Toda a venda do Big Mac é direcionada ao Instituto Ronald McDonald. Mas, primeiro ponto, é um dia só no ano. Segundo ponto, ninguém come só um Big Mac. No mínimo, uma coquinha vai junto. Então, a venda de refrigerante e batata frita nesse dia, no dia do Mac Dia Feliz do McDonald's,
Só é isso. Supera, assim, 15 dias de venda somados de batata frita e refrigerante. Em um único dia pro McDonald's. Então, basicamente, eles têm um lucro brutal no McDia Feliz. E, ainda assim, né, conseguem fazer uma ação bacana. Verdade. Em que fazem uma doação muitíssimo expressiva e muitíssimo significativa para um projeto muitíssimo legal que é o Instituto Ronald McDonald. Então, assim, qual é a participação do McDonald's no Instituto Ronald McDonald? Muita gente acha que o McDonald's patrocina. Não. A função do McDonald's é apenas direcionar via marketing de causa um dia da venda do Big Mac para aquela ação social. E isso é não vou dizer que é o suficiente, mas é uma das principais fontes de recursos que sustenta o Instituto Ronald McDonald ao longo do ano inteiro. Atendendo crianças, para quem não sabe o que o Instituto Ronald faz, atende crianças com câncer. Então, crianças com câncer infantil que precisam fazer tratamentos longos, elas saem de suas casas, porque elas vêm do Brasil inteiro, né, para fazer o tratamento no Rio de Janeiro, São Paulo, nas capitais. E o Instituto Ronald McDonald oferece hospedagem para ela e para as famílias, além também de questões escolares, para essas crianças não ficarem defasadas enquanto estão fazendo tratamento. Então é um trabalho fantástico, lindíssimo, e que é bancado com a venda de um dia do Big Mac. Então isso é captação de recursos através de marketing ligado à causa. Olha que interessante. Sensacional. Então, além de fazer bem, doar, né, ainda traz benefícios. E eu tenho mais uma pergunta para você. Pode fazer. Cara, eu fico impressionado com a capacidade que esse cara tem de simplificar coisas que às vezes parecem difíceis, né? A questão de você colocar o centroavante na pequena área, né? O centroavante no ataque e o goleiro no gol. Cada um na sua posição, a gente alcança o melhor resultado. É isso. E eu sei que não é fácil alcançar bons resultados. A gente precisa de treinamento, precisa de estudo, até porque a gente passa por dificuldades, né? Sempre tem desafios no percurso. Eu queria que você, de repente, buscasse na memória um desses desafios, uma dificuldade de captação que você teve, alguma coisa absurda que você teve que fazer, mas que de preferência teve um resultado positivo ou não. Vamos lá? Sim. Cara, muita coisa, né? Porque quando a gente fala de captação de recursos, a gente está falando, como eu falei, de um mosaico de caminhos, né? Então você tem indivíduos, você tem empresas, o marketing ligado à causa que a gente falou agora, tem as fundações internacionais, que é outro capítulo incrível de se falar também. E nesse processo das fundações internacionais, me leva a fazer incursões internacionais eventualmente. Então, normalmente, eu separo o mês de setembro para fazer viagens internacionais de relacionamento com fundações internacionais que financiam projetos no Brasil. E nessas viagens, eu aproveito também para visitar os Major Donors. E aí é uma expressão interessante. Major Donor. O que é um Major Donor? Major Donor nada mais é um nome bonito que a gente dá para aquele cara que tem muita grana, muita grana mesmo. Eu tô falando de dono de banco, nesse nível, né? Banqueiro, industrial, esses caras. E eles fazem doações filantrópicas de grandíssimo valor. É uma doação individual. Não é a empresa dele que está doando, é ele pessoalmente que está doando. Então, essas pessoas nós chamamos de Major Donors. Então, também conhecido como filantropos. Então, é aquele cara que tem muita grana, banqueiro, dono de uma indústria, que fala, cara, vou doar aqui 5 milhões para um projeto no Brasil. E ele doa do dinheiro dele, do chequezinho dele, não é da empresa, conta bancária dele, né? Bom, boa parte desses Major Donors estão na Europa. Temos alguns no Brasil, tá? O Brasil não é um país fraco de Major Donor, ao contrário do que as pessoas imaginam, né? As pessoas falam, o Brasil é um país em desenvolvimento, então talvez não seja, mas não é bem assim não. Quando a gente fala de filantropia estratégica, a gente é um dos países de ponta no mundo nesse movimento, né? Na cultura de doação, principalmente a cultura de doação de altíssimo nível. Mas bom, por que eu tô falando isso? Você perguntou o desafio, né? Sim. E no exterior, visitando as fundações, eu aproveito também para visitar Major Donors. E aí, cara, cada visita ao Major Donor é uma história louca diferente. Porque você tá imaginando o seguinte, você vai na casa de um cara que é arquitrilionário e uma coisa que eu aprendi sobre os Major Donors é que grande parte dele não, acho que todos, são excêntricos. Não são pessoas normais. Eu sou só excêntrico.
Pois é, tá faltando ser o Major Donor, né? Mas a gente chega lá. Quem sabe? Mas, cara, são pessoas extremamente excêntricas. Então, assim, com costumes muito peculiares. E cada vez que você vai na casa de um deles é uma história louca pra contar, né? Tem 250 histórias, mas uma delas tava visitando o Major Donor, uma incursão na Inglaterra. Tinha visitado algumas fundações e estava, então, esperando para ser atendido por esse Major Donor. E esse Major Donor era vizinho, porta a porta, com o George Harrison. E tive a brilhante ideia, então, falei assim, cara, já que eu tô aqui do lado da casa do George Harrison, por que ele também não pode ser um filantropo? Por que ele também não pode ser um Major Donor, né? E aí eu fui na casa lá do meu filantropo excêntrico, saí, foi super rápido, ele me atendeu super rápido, foi, digamos assim, papum, né? Não queria muita conversa, ele só assinou o cheque e eu saí de lá com uma grana legal para o projeto social aqui no Brasil, que atendia crianças em situação de rua. E aí virei à direita e bati na porta do George Harrison. E aí atendeu lá um funcionário e falou assim, o George não está, mas se você quiser, a gente pode ver se ele te atende em algum horário e tal. Eu falei assim, eu tenho interesse sim. Me apresentei, falei que era do Brasil, que representava um projeto social, que talvez pudesse ser de interesse dele e tal. Cara, esperei 1 hora, 2 horas. Aí eu não fui embora, né? Fiquei na porta e falei assim, vou esperar aqui, porque se ele me deu essa esperança, eu não vou ser doido de ir embora, aparecendo no dia seguinte, vou perder a oportunidade. E aí eu fiquei. Aí foi passando 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Cara, anoiteceu. Frio desgraçado, tava assim uns 2, 3 graus. E eu lá na porta do George Harrison. Resumo da ópera. Deu 1 hora da manhã e nada do George aparecer, ninguém me dava feedback, ninguém me dava resposta. Eu comecei, sua mente começa a querer te sabotar, né? Vai embora, vai embora. Aí eu falei, não vou embora. Sentei, encostei assim as costas no muro do George Harrison e tirei um cochilo. Sentado, encostado na porta do George Harrison, tirei um cochilo ali. Falei, cara, eu vou tirar um cochilo assim. Se aparecer alguém, se passar alguém, eu vou acordar, né? Eu vou despertar e tá tudo certo. Bom, acordei, realmente. Só com uma lanterna na minha cara e era uma viatura da polícia. Ai. E aí a polícia de Londres, Scotland Yard, me levou. Eu lembrei daquele crime que antigamente tinha na tipificação penal brasileira, crime de vadiagem, né? Nossa! E eu basicamente fui autuado por vadiagem, claro que o termo não é esse, né? Sim. Mas fui fichado lá na polícia de Londres, né? Como por ter dormido na porta do George Harrison. E tive que dar 1001 explicações, expliquei que era o Brasil, um projeto social, etc, etc. Bom, no frigir dos ovos, como é que termina a história, então? George Harrison não me atendeu, então não consegui essa, né? Quem estava esperando esse desfecho na história se decepcionou agora. George Harrison não me atendeu, mas eu não saí de mãos abanando. Porque o pessoal do Departamento de Polícia de Londres, quando eu contei que era um projeto social para crianças de rua, eles se cotizaram, se organizaram entre eles. Cada um doou ali 100 libras, 200 libras e tal. No final das contas, eu saí com 4.000 libras. Nossa. Que em reais já é uma grana razoável. Dá uns 30, 40 mil reais aí que eu saí de doação da polícia de Londres, Scotland Yard, pro projeto social aqui no Brasil. Então, no final das contas, não consegui o George Harrison, mas consegui uma grana legal da polícia de Londres. Nossa, sensacional, incrível. E essa é apenas uma das histórias. Nossa, vamos fazer um novo podcast aqui, vamos marcar com o Rodrigo pra gente fazer só histórias pitorescas do dia a dia da jornada do Rodrigo em busca da captação de recursos para projetos aqui no Brasil, enfim. Legal. Mas essas histórias incríveis, né, passam por todo um aprendizado, né? Para gente chegar nesse know-how não é da noite para o dia, é muito investimento, é muito trabalho, muito estudo. Acredito também no talento, mas talento sem estudo, sem investimento não é nada, né? O principal é a dedicação. E como foi a sua trajetória acadêmica? Porque até onde eu sei, não tem uma faculdade de captação de recursos. Ótima pergunta. Como é que é essa sua trajetória? Ótima pergunta. É exatamente isso. Não tem onde você aprender. Você só tem um jeito de aprender captação de recursos no Brasil, que é na prática, né?
Boa parte dos captadores acabam vindo da área social. Então, boa parte são assistentes sociais, isso de formação acadêmica, né? Assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, professores. É basicamente essa galera. Vai ter uma galera também da comunicação, jornalista, publicitário e tal, que acaba se engajando ali nos projetos sociais, ou trabalhando com a divulgação dos projetos sociais e acabam captando recursos também. Então, basicamente, é essa galera. Eu, pessoalmente, venho, como eu falei aqui, venho da área da educação. Então, eu sou pedagogo e sou professor de língua portuguesa. Então, a minha formação acadêmica é na área de educação. E comecei na área de educação, né? A primeira ONG que eu trabalho. Aliás, meu primeiro emprego, meu primeiro estágio foi no Viva Rio, que é uma ONG. Então, apesar de eu não trabalhar diretamente com captação de recursos, eu trabalhava ainda como estagiário de pedagogia no Viva Rio, que é uma ONG. Então, ali foi meu primeiro contato com o terceiro setor. E foi a partir dali que eu comecei a tomar gosto e descobri a captação de recursos, que fez todo sentido para mim. Sensacional. E você já pensou em passar um pouco desse conhecimento, em ensinar as pessoas? Você tem alguma coisa disso aí para passar para a gente? Porque eu acho que a galera tá interessada. Ah, legal. Cara, captação de recursos como eu falei, é uma coisa muito de prática. Então, uma coisa que eu gosto de fazer, que faz sentido para mim, até mesmo como educador, é trabalhar com mentoria. Então, isso eu faço, sim, com muito prazer. Inclusive, existe um órgão no Brasil, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a BCR, que ela tem um programa de mentoria e eu sou um dos mentores da BCR, né? Então, são os profissionais sênior da associação que atuam prestando mentoria para pessoas que têm interesse em se tornar captadores de recursos também. E é um mercado muito interessante, tá? É um mercado que dá um retorno muito bacana, é uma área pouco disputada, tem pouco holofote, pouca gente falando de captação de recursos, então isso acaba tornando a área interessante estrategicamente falando para quem tem aí interesse em transformar isso em algo monetizável. Cara, sensacional. Tem tanto assunto aqui que a gente já estourou o tempo e vou te falar, é super válido, dá vontade da gente continuar até amanhã de manhã. Mas se você está gostando como eu vou aqui, Rodrigo, pela primeira vez, cara, eu não tenho o hábito de pedir, dá aquela curtidinha, faz um comentário, eu até peço pela interatividade, mas tipo, me segue no canal e tal, eu não tenho isso por hábito, né? Não é essa a intenção. Mas agora eu vou abrir uma exceção. Compartilha, cara. Eu peço a você que pela primeira vez aqui no Mac Podcast, compartilha essa entrevista, porque realmente, cara, tá valendo muito a pena e eu tenho certeza que esse bate-papo vai chegar longe. E você que acompanhou até agora, quiser ver o Rodrigo aqui novamente, por favor, pede nos comentários, me chama lá no WhatsApp, tem tudo na descrição. Inclusive, Rodrigo, rede social que você tiver de link, de documento, de informação, vamos jogar na descrição aqui para a galera te localizar. Com certeza. Cada um com seu objetivo diferente, a gente faz a ponte aqui com o Rodrigo. Então, obrigado a você que está acompanhando a gente. Inclusive, Rodrigo, eu quero que você venha aqui, pelo amor de Deus, volte aqui outras vezes, inclusive sobre outros assuntos também. A gente na Lounge, cara, tava conversando sobre coisas assim que todo mundo tem curiosidade, todo mundo tem interesse. Eu vou dar spoiler aqui. Um deles é a questão da maçonaria. Eu tive um patrão, um chefe, um dono da empresa que eu trabalhei de comunicação, que era maçom. Então, eu tenho o lado do empregado. Aí depois eu vou contar como eu via a conduta, e a gente não vai saber da conduta do maçom, a gente vai saber um pouco da história dele, que eu acho que o mais interessa. Então, meu irmão, cara, obrigado aí, cara, pela participação. Claro. Eu que agradeço. Tá convidado aqui pra gente falar mais de projeto social, mais de captação de recursos, mais de terceiro setor e tudo que tem a ver com essas questões. E vamos falar de maçonaria também no próximo. Vamos sim. Conte comigo. Obrigado a você. Mais alguma consideração, algum recadinho? Não, só dizer assim, o seguinte, se você tem um projeto social, projeto cultural, filantrópico, ambiental, esportivo e precisa captar recursos, pode me procurar, eu terei um prazer enorme em ajudar. Qualquer tipo de projeto. Pequeno, médio, grande, projeto que nem existe ainda, às vezes é só uma ideia, não é nenhum projeto. Então, quero que as pessoas que estão assistindo a gente contem comigo, porque faço esse trabalho com muito carinho, com muito prazer, e para mim é uma alegria muito grande ver o resultado. Então, se eu não tiver resultado, eu não curto, então eu faço pelo resultado
E tenho certeza que a gente pode ajudar muita gente aí, muitas ideias. Muita gente tem lá no fundo do coração, poxa, eu podia tocar um projeto de judô aqui social, eu podia fazer um projeto aqui de lançar um documentário que eu tenho na minha cabeça, que eu sempre quis fazer e nunca consegui recurso. De repente a gente pode ter a solução para essas dúvidas na cabeça de cada um. Então contem comigo. Sensacional. Obrigado a você pela audiência, obrigado a você que está acompanhando a gente aqui pelo YouTube, que está acompanhando a gente pela TV Web Paixão. Até o próximo Mike Podcast. Forte abraço, valeu! Obrigado por curtir o vídeo até aqui, esperamos que você tenha gostado e até o próximo!